على رسول الله أما بعد. Irmãos muçulmanos, que tudo acompanhadores de nossa página, ali não volta mais vez no programa que Tribuna de Sexta. Na ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, não vai ter nós irmãos que não tem de sempre de Portugal e suma também de Inglaterra, petindo alguma dúvida de nossos parentes que estão naquele lado. E assim, parentes muçulmanos, quem não tem no primeiro convidado e aquele aqui, Malan. Warahmatullahi wabarakatuh. E não cumprimento na bem, especialmente para o nosso Sheikh, o Ustad Ibrahim Afadi. Não falar barakallah fikum, bem esforço que está a dar. E para sempre que está acompanhando programas na Facebook, eu digo sinceramente, é um programa muito importante. E principalmente para guineenses, que está sendo a língua de crioulo, E portanto, não falar muito obrigado por isso. E mais uma vez não tem a questão de no irmão que não disse, ou seja, essa preocupação. Para não ser breve, não há para questão. Ele é estudante e portanto sempre é o que vai à escola, e para amanhã de tarde, e também barcos, colegas para lá comer. Mas sempre que dá conta, sim. O que vai naquele tipo de locais para lá comer? Suma que não se vê Islão que permite um muçulmano comer com a mão esquerda. Logo, de modo que e tem garfo e tem faca. E portanto, ele sempre na cultura europeia, se não comer garfo, tem para ficar na mão esquerda, faca fica na mão direita. Essa que é a preocupação. E isso é para nós tudo. Nós estamos mesmo estudantes. Nós temos mesmo preocupação. Inshallah, o Estado. E essa questão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sabes de Brasil acontece obrigatório ou obrigatório? Os uliinas falam como é obrigatório. Mas isso faz parte de éticas de Sharia de Islã. Como é que a mão direita é uma coisa muito louvado na toda a sociedade. Para ver que é porque a mão direita e que está fazendo qual só coisas de respeito, coisas de honra, coisas de valor. A mão esquerda está aplicado nele. Então, para ver que ela também que o profeta sallallahu alaihi wasallam o Islã ordena para não comer com a mão direita. Porque se contra coisas de valor na contar, sem dúvida de como comida cana fica atrás. Se coisas de respeito na contar, comida cana fica atrás. Para ver que é porque através dele que não está sobreviver. Sem comida ninguém pode sobreviver, por mais que cedo, quem que cedo. Vão perceber? Então para ver que lá que o profeta ordenando para não comer com a mão direita, para não respeitar que não comer. Para ver a mão esquerda está utilizado só na coisas de sujidade. Se não vai, se alguém vai casa de banho, mão esquerda que está utilizando. Tudo que é concebido como de bom gênero, ou é coisa que tem bom cheiro, ou é coisa concebido como e de menos qualidade na vida de um pecador, mão esquerda que está utilizando. Até se não tiver entre nós, se não vai para cumprimentar outro, se alguém dá mão esquerda, está contente, está pedindo mão direita, nem se contra ser um esquerdoso. Não é perceber? Não está contente com aquela. O profeta não fala mais no outro hadith e fala assim como o profeta como shaitani, como para não comer com a mão direita, para não comer com a esquerda, para ver shaitani então comer com a esquerda. Anda não ordenaram também divergir com o shaitani, para não contrariar o shaitani, porque ele está comendo sempre com a esquerda. É mais ou menos identidade ou conduta de um muçulmano. Não percebe? Pode comer com a mão direita. Cabo Burgunho, nem tipo de comunidade que não vive dela, comunidade europeia que não fala dela, aqueles que são muçulmanos, eles olham como a esquerda é normal para eles. Enquanto a nós, na identidade, na religião que está permitindo que lá, para ver o que não acabei de mencionar, é que manda, não lembra de de nós irmãos que está falando Bakary Biaye, atual procurador-geral da República de Guiné-Bissau. Não contrava um invento
se encarcerado e era encerramento de uma escola madrasa que é Al-Balawi, no contra lá é um homem muito religioso homem, tendo em conta que todo cargo que tem é de ser exemplar para todos funcionários de Estado de Guiné-Bissau, não percebe? Como era viagem vai para a Europa e vamos ter um seminário, sei lá, seminário ou uma conferência, não percebe? Não lembra bem. Como que elas ficam um bocado exclamando, mas naquela já ainda como é que mão esquerda é mão direita. A gente pega garfo com mão direita e pega faca com mão esquerda, garfo com mão esquerda, faca com mão direita. Não, ela é ao contrário. Então lá alguém bem pontual e fala, a nós muçulmanos, nossa religião está respeitando para não utilizar no direito de tudo que é de valor. Ora quando dá alguém, outra dá que direita. Ora quando toma na mão de alguém, toma que direita. Ora quando come que direita também. Tudo que tem valor não está utilizando a mão esquerda para fazer aquilo. Não percebe? Essas éticas que a religião islâmica está ensinando. Sinceramente, me fica muito admirado que é homem. Tendo em conta cargo, com ocupação, que ambiente, não percebe? Mas que a tujil utiliza se cultura e que tujil goza de cultura. Então, muçulmano que tem que sentir receio, que tem que ter preconceito de utilizar essa religião ou de praticar o que essa religião manda. Até outros está sentindo pé chamado Brahma, ou pé chamado Malang, ou pé chamado Bubakar. E tem que invertir e mudar esse nome e pôr para outro nome de não muçulmano. Nome simples, nome, é que está fazendo sentido, não tem que sentir orgulho como a nós muçulmanos, parentes muçulmanos, é que muçulmano dá de verdade. Não percebe? Então, para resumir a conversa, como é que a mão direita é aquela aqui, cultura de um muçulmano. Até próximo vai obter moralmente aquela que sentido está certa, porque direita está utilizado na tudo que é possível ter valor, isso é respeito. Depois nós temos também um convidado de Inglaterra que é Aliu Balde, para dizer mais ou menos que tem na sua. E sobre as mensagens que está circulando, eu estou trabalhando a circular desde há muito tempo. Mensagem de criadores de mensagem até ensinou de como alguém sonha com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas depois, no fim da mensagem, até falei de como quem manda aqui mensagem para 15 pessoas ou 20. Então, e não olha sorte nessa vida, mas quem ignora a mensagem, e não te azar nessa vida. Se contra o ignorou, que manda ninguém quer mensagem, não te azar na vida. E está dificulta a gente um bocadinho. Às vezes a gente está sentindo aqui a responsabilidade de enviar mensagens. Logo está dificulta se um bocadinho. Então, e que só aqui mensagem só e continua a gente está fácil na vídeo também. Então, obrigado para enviar vídeos para outros gente. Se você quer enviá-lo, então não há azar na vida. Então, não me favor comentar sobre isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninguém que por civil se que Deus ou profeta, hora que revela o profeta. A boca não manda mensagem, ou não fala para a gente mandar para 10 pessoas, na WhatsApp, ou na Messenger, ou na Facebook, ou não percebe. A boca, anjo estaria a revelar algo, ou você tem contato com Deus diretamente, que falou se alguém quer reenviar aqui mensagem e não te sabe na sua vida, ou não passa sabe na sua vida. Claro que não. Sem dúvida, como ninguém anjo está arriba dele. Sonho, simples sonho, que é Canadá, que é nós não está considerado para uma coisa assim como de nudade. Não percebe? Que ela cana faz ninguém ser do santo, anta para não para. Sim, os meios e gostaram dele para não utilizá-lo, para não beneficiar nele. Na fazer palestras, na fazer, na aconselhar gente, na dar gente coisas de benefícios, possível como gente não beneficiar dela, não percebe? Mas com coisas assim como outro está fazendo só para poder achar dinheiro, outro está fazendo, sei lá, mas para não resumir conversa, Sharia de Islam que permite esse tipo de coisa. Se alguém reenviou, alguém mandou uma mensagem e falou que vou mandar para outro gente, que vou mandar, chama se uma atenção, falar, olha, esse que é permitido. Não percebe? Ou falar, não de que fundamento, que é que você fundamentaliza aquela conversa de falar como assim que mandar para alguém não passa mal, ou se mandar para alguém não passa bem. Quem que falou aquilo? Não de que origem de que conversa. Logo não é esse logo não passa está alertado, e não é como, afinal, não faz uma coisa ali sem saber de sua origem, sem saber de que sai. Então, parentes muçulmanos, é muito bom para não tomar cautela. Para não tomar cautela que as coisas
mais ou menos, acho que é assim normal, ou é assim, e basta para conversar de no irmão que Sheikh Aliu, para a gente tomar muita cautela nessa questão de reenviar, de enviar mensagens, porque nada que está lá possível como que tem fundamento na Sharia do Islam. Pensa como se nós não para, não agradecer tudo quem que acompanha no programa, para a próxima oportunidade não estar de volta, talvez não iniciar algo que tem a ver com Junjun, na ajuda de Deus, não está também em direto, a partir de, no máximo, não está em direto a partir de 10 horas de Guiné-Bissau, não está em direto, não vai ter perguntas e suma respostas para nós irmãos muçulmanos, quem tem dúvida acerca de Junjun, e se pergunta. Também não avisa ou não lembrando tudo, acompanhadores do programa, de como o projeto Corta Junjun está firme na missão, inshallah ta'ala, e entra em vigor dia 1 de Junjun, não começar a executar donativos cuidado para os irmãos muçulmanos que não vivem fora, e soma também que eles também que estão na Guiné, para poder dar Corta Junjun a muçulmanos necessitados na Guiné-Bissau. Soma que nós vemos de como o profeta sallallahu alaihi wasallam fala, quem corta Junjun de alguém, e tem a mesma bondade que alguém. Imagina se a corta Junjun de 40, 30, 20 pessoas, quanto bondade que tem. Ela fortifica para o Junjun de bo, porque por ser o Junjun tem alguns erros, mas só para o apoio que a gente corta Junjun, logo não fortifica o Junjun. Então, se não chega ali, não para, eu falo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.